Então vamos embora. Momento de felicidade, ditado pelo Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Amigo ingrato. Botaram aqui um cachorro magrelo aqui na capa. Aqui. Amigo ingrato. Causa-te surpresa o fato de ser o teu acusador de agora, o amigo aturdido de ontem, que um dia pediu-te abrigo ao coração gentil e ora não te concede ensejo, sequer para esclarecimentos. Despertas, espantado, ante a relação de impiedosas queixas que aguardava de ti. Ele que recebeu dos teus lábios e da tua paciência as excelentes lições de bondade e de sabedoria, com as quais cresceu emocional e culturalmente. Percebes, acobranhado, que as tuas palavras foram, pelo teu amigo, transformadas em rélios, com os quais, neste momento, te rasga as carnes da alma. Ele, que sempre se refugiou no teu conforto moral, reprocha-te a conduta, o companheiro que recebeste com carinho, sustentando-lhe a fragilidade e contornando as suas reações de temperamento agressivo. Tornou-se, de um para outro momento, dono da verdade e chama-te mentiroso. Ofereceste licor estimulante e recebes vinagre de volta. Doaste-lhe coragem para a luta e retribui-te com o desânimo para que fracasses. Ele pretende as estrelas e empurra-te para o pântano. Replete-se de amor e descarrega bilis na tua memória, ameaçando-te sem palavras. O mundo é impermanente. O afeto de hoje torna-se o adversário de amanhã. As mãos que perfuma e beijas serão talvez as que te esbofetearão, carregadas de urze. Há mais crucificadores do que solidários na via de redenção. Esquecem-se os homens do bem recebido, transformando-se em cobradores cruéis, sem possuírem qualquer crédito. Talvez o teu amigo te inveje a paz, a irrestrita confiança em Deus, e por isto quer perturbar-te. Persevera tranquilo. Ele e isto, esta provação passarão logo, menos o que és, o que farás. Se erraste e ele te assorraga, alegra-te e resgata o teu equívoco. Se estás inocente, acredita-lhe as tuas dores atuais, que te aprimorarão e te aproximarão de Deus. Não lhe aguardes rancor. Recorda que foi um amigo quem traiu e acusou Jesus. Outro amigo negou 3 vezes consecutivamente e os demais amigos fugiram dele. Quase todos o abandonaram e o censuraram, retribuindo-lhe a responsabilidade pelo medo e pelas dores que passaram a experimentar. Todavia, ele não os censurou, não os abandonou e voltou a buscá-los, inspira-los e conduzi-los de volta ao reino de Deus, por amá-los em demasia. Assim, não te permitas afligir, nem perturbar pelas acusações do teu amigo. E ela finaliza assim:
que está enfermo e não sabe, porque a ingratidão, a impiedade e a indiferença são psicopatologias muito graves no organismo social e humano da Terra nos dias de hoje. E assim seja. E assim nós vamos agradecer a Deus por termos chegado aqui para mais um encontro, para mais uma manhã de estudos, de aprendizado da doutrina espírita e de colaboração, que cada um de nós temos na nossa bagagem conhecimentos e podemos dividir, temos o dever de dividir. Por nós, nada temos a pedir, é só agradecer, mas há uma relação de nomes ali na mesa, no caderno de enfermos, outra relação no caderno de desencarnados, e tantos irmãos que sabemos passam por provações, por dificuldades, de acordo com a nossa visão, com a nossa ótica, tudo dentro do que Deus permite, tudo dentro do que Deus deixa para nós. Agora, pedimos a Ele sim, inspiração, força, coragem, para que a gente possa dividir, repartir, assistir, doar de cada um de nós aquilo que está dentro das nossas possibilidades quando formos convocados pela Divina Misericórdia. A água que seja fluidificada, dentro do merecimento que cada um aqui dos presentes sejam pacificados, bem como aqueles em quem nós estamos levando o pensamento. Assim, iniciamos o nosso estudo da manhã de hoje. Pediu o Elfo para dar sequência, fazendo a leitura da questão. Valdemir, eu podia ter uma palavrinha, coisa rápida, sabe? Só para tirar um cabelo do coração. Eu até, agora essa leitura que o Carlos fez, eu era muito contra quando ouvia as pessoas dizer assim, Deus é fiel, Jesus é fiel. Gozado que o Carlos leu ali, eu senti o que é ser a fidelidade. Agora, só que para mim, eu estou vendo de uma maneira, né? Estou vendo aquela maneira da ação de Jesus entre nós, pelos que ele dedicou, pelos que ele deu amor e deu aquele amor com aquela sinceridade total. Mas quando eles dizem Jesus é fiel, eles não falam por causa disso. Eles falam porque estão esperando dali cura e estão esperando dali qualquer ação material e não espiritual. Então, vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da Vida Espírita, questão número 324. Pergunta: os espíritos das pessoas a quem se erigem estátua ou monumentos assistem à inauguração de umas e outras e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais sonoridades quando podem, porém menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Então vamos dar continuidade a essa pergunta. Vamos ler aqui o Filosofia Espírita, ditado por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado por João Nunes Maia, a lição 18, estátuas. Então vamos a ela. Erigir estátuas dos que partiram para o além, buscando perpetuar-lhe a memória para a posteridade, tem sido uma preocupação entre os homens. Embora tenha sido considerável o contributo para com a história, sabemos que, em muitos casos, tem havido interesses de várias ordens, sendo que o orgulho e a vaidade têm sido o móvel dessa prática. A participação ou o prazer que possam sentir os homenageados está na condição evolutiva de cada um.
tratando-se de um espírito elevado, nem sempre comparece à homenagem que lhe é prestada, salvo nos casos em que, comparecendo ou participando, possa ser útil, inspirando ou intuindo os encarnados para tarefas ou práticas enobrecedoras que possam gerar benefícios a alguém em particular ou a muitos de forma generalizada. Seria bom lembrar que, se os recursos despendidos com estátuas e homenagens fossem canalizados para áreas prioritárias para a evolução do homem, provavelmente a indigência de variada ordem seria menor. Jesus, quando exortava seus discípulos quanto ao ide e pregai, recomendava-lhe que não levassem prata nem ouro. Aos que pretendiam segui-lo, ensinava que deveriam despojar-se dos bens materiais, distribuindo tudo entre os pobres e depois o seguissem. A renúncia, também entendida pelos verdadeiros seguidores do Cristo, dispensável para se edificar e consolidar a paz na terra e nos corações, é que está faltando nos dias que correm. Tem alguém entrando aí? Não, eu vi uma imagem aqui entrando. Necessário refinar nossos conceitos em se falando de amor ao próximo. Muito se fala nesse sentido. Congressos são abertos sobre o tema fraternidade. Porém, é imperioso intensificar a vivência dessas virtudes. Os postos de destaque e de autoridade são de grande valia quando exercidos em benefício da humanidade. Aqueles a quem somente o ouro e o poder atraem, divorciados do bem-estar comum, já vivem como estátuas quando encarnados. É comum que espíritos de escola lamentem as homenagens a eles prestadas, identificando nelas a hipocrisia e a falsidade de sentimentos relevantes. Na fala de Jesus a Paulo, fale e não se cale, fica evidenciado que o apóstolo do gentio renuncia conhecimentos e condições suficientes para consolidar a implantação do Evangelho na terra em base sólida, sem a pretensão de impor os seus conceitos a ninguém, mas de expor a verdade para os que já se encontram amadurecidos espiritualmente. É que, quando encontramos abertura, falamos e não nos calamos, para que a conscientização apresse os homens em compreender Jesus e em vivenciar os seus ensinamentos. E ele finaliza assim: a felicidade nos acena com urgência de confortar nossos corações, todavia ela espera a nossa parte, porque Deus e Cristo já demonstraram o que fizeram e fazem por nós. Que assim seja. É interessante aqui esse conceito de que ele falando que Paulo tinha essa vaidade de querer violentar as pessoas no pensamento dele. E Jesus já mostra. Antes ou depois que ele aceitou? Lógico que é depois, né? Antes não tinha comunicação. Depois da aceitação. Então, Jesus esclarece que há uma vaidade no coloquial, na forma de empregar ali o conceito da Boa Nova. E aí Jesus dá um puxão de orelha falando para ele trabalhar mais o que está falando, porque as pessoas vão pegar as que estão amadurecidas. E a gente tem que ver que cada um tem seu estágio.
de conhecimento, de percepção. E a gente vai violentando, achando que eles são uma cópia do que eu acho, do que eu sei, do que eu penso. A gente vai violentando e vai colocando. O Eli colocou agora aí de novo uma situação dos evangélicos. Mas os evangélicos estão na praia deles. Eu coloquei ontem no estudo de uma forma bem clara do que está na Bíblia e o que está no livro dos Espíritos. O que está na Bíblia de 4.000 anos atrás era favorável, era top há 4.000 anos atrás. Hoje está em desuso, está ultrapassado. É até violento. Hoje dá até cadeia. Mas no cunho das religiões hoje tem muito isso, cara. Até religiões que antigamente você podia dizer que eram mais light, como o budismo e outras, o hinduísmo, os caras também estão fazendo esse tipo de pregação de imposição sobre as ideias dele, entendeu? E outra coisa, foi um troço tão constante que você vê que viralizou em tudo. Política, tudo agora está assim, dessa forma. Todos os assuntos estão assim. Mas a gente também não tem que definir ou fechar o pacote sendo da religião. Porque muitas pessoas dão o seu conceito pessoal do que leu. E aí a gente vai só propagar o fake news daquela facção, daquela organização. A gente está sendo uma pessoa contrária, a gente está sendo o que geralmente os protestantes e os católicos fazem a respeito do espiritismo. Sem saber o que é, sem estudar o que é, falam e impõem. Hoje eu vejo até de padres. Esse padre que a dona Gisilda fala, Fábio de Mello, ele fala de uma forma tão grosseira da doutrina espírita, do Chico Xavier, que eu fico assim, pô, que idiota. Ele tinha que estudar um pouquinho mais para falar uma aberração dessa. Ele é uma pessoa que ele dita a moda, ele arrasta grupos. Ele tinha que ter um cuidado muito grande. E ele ainda não teve essa percepção disso. Que ideias que ele coloca está rebatendo um monte de gente. Então, a gente está dando uma pessoa que é referência dentro de uma igreja, e a gente vai ver que a igreja usa tanto o Fábio como o Marcelo para arrastar multidões que estavam perdidas pelos evangélicos em cima de cantorias, de exortações, para trabalhar o emocional, para trabalhar, sabe, uma alienação louca, mas necessitada de uma carência afetiva. Então é o que Jesus está falando para Paulo ali. Você não vê um cara que pegue o cara que está no zen do emocional, no básico do emocional, e tente trazer ele. Ele geralmente pega o cara que está no emocional baixo e tenta puxar aquele cara sem esperança, tem nada, puxar aquele cara para as ideias dele. Tá entendendo? Isso aí, cara, é muito perigoso, porque nós tivemos um ditador no mundo que conduziu uma nação todinha em cima de uma ideia e todo mundo acreditou nele, cara. Até na religião, de qualquer sentido, é perigoso você fazer isso. Você pegar as pessoas e tentar induzir através das tuas ideias, cara. Muito perigoso. E aqui na sessão mediúnica dá uns exemplos tão claros. Uma vez veio um irmão aqui falando, o que é isso aqui? E a gente, pelo coloquial dele, via que ele tinha uma intelectualidade um pouquinho acima da média. E ele começou a falar num achismo dele do que seria isso. Isso não é uma igreja. Isso aqui está mais para uma biblioteca, um curso. Centro de estudos, né? Pode ser assim. E aí ele vai colocando que ali deu informações que ele nunca ouviu a respeito dessa transição do mundo físico para o mundo espiritual. E ele coloca ali um aceite tão legal, tão assim, simples, tão singelo, né? De ele entender. Por que ele entendeu? Porque ele estava do lado de lá, já desencarnado. Tem a situação disso aí que às vezes a gente fica preocupado, né? Porque a maioria das pessoas vão para as igrejas evangélicas. E a gente vê uma coisa tão clara dentro da doutrina espírita, e as pessoas não conseguem entender, mas é como ele disse ali, você tem que estar maduro para você entender isso aqui. E a nossa preocupação enquanto espírita não é de ter multidão. Então é melhor você ter uma reunião de estudo, nos esclarecendo, a nós. A gente veio aqui para aprender, eu vim aqui para aprender, que eu não sei, eu venho para aprender.
Então eu não tenho que estar me preocupando com o outro que está lá na igreja evangélica, porque hoje é o caminho dele. Entendeu? E a única maneira que eu tenho de repente, chamar a atenção dele é com a minha conduta. Cara, eu nunca chamei Denilza para vir no centro espírita. Quando eu casei com ela, era de família evangélica e tal. Estava ali os livros, ela começou a ler por ela fez a conversão dela pelo que ela leu, pelo que ela entendeu. Eu nunca chamei ninguém para vir aqui no centro. É igual a Rosana lá com o Cláudio, também foi a mesma coisa. Eu acho que começou a Rosana mais frequentada. Eu acho que tudo tem o seu momento. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com ela agora de manhã, em relação ao exame que eu tenho que fazer de ressonância, e você tem que passar por dentro daquele aparelho, isso para mim é um terror. Aí ela começou a rir, entendeu? Eu não consigo ficar em ambiente fechado. Eu estou falando, Denilson, isso aí, eu sei que não tem nada demais. Entendeu? Pelo que eu conheço hoje, mas na hora H, eu vou me encontrar dificuldade. Se eu tiver um ônibus muito cheio, eu vou saltar, eu não vou ficar. Aí vai, mas isso é frescura. Só quem passa pelo problema é que pode dizer se é ou se não é. Aí eu falei para ela, de onde será que veio isso? Quanto será que eu não matei em encarnações anteriores, ou eu não fiz passar por situações que hoje eu não consigo viver? Como é que foi a minha última desencarnação? Eu não tenho essa curiosidade de ir lá buscar, de fazer. Eu não quero fazer isso, entendeu? Já tive até convite, mas eu não quero fazer isso. Eu quero encarar isso aí naturalmente, para ver se eu consigo me desvencilhar disso. Então, é a situação do cara que está lá dentro. Ele precisa estar ali hoje, é uma necessidade dele. Vai ter um momento dele, como o Espírito, você falou, fez aqui. Veio, visitou, olhou, viu. Será que a gente está dando oportunidade ao Evangelho para não ser de ficar discutindo, batendo boca? Não é por aí, a gente tem que discutir ideias. Para isso, eu preciso fazer o que a gente está procurando fazer aqui, estudar, ter a base para poder convencer o cara. Chegar lá e dizer, não, tem a reencarnação, não tem a ressurreição. É a mesma coisa que a gente fala para a gente, a reencarnação é bobagem. Na visão deles, eles estão certos, entendeu? O que eu faço para mostrar para eles que não é? Mas vamos lá para um estudo aí mais aprofundado. Retórica. Te dou só um toque. Quando tu for fazer, o que tu faz? Tu fecha os olhos e imagina outra coisa. É o que eu faço. Tá bom, tá. Eu vou tentar Eu fiz quinta-feira agora. Então, eu trouxe um livrinho, tinha um outro lá que falava mais sobre a vaidade do espírita, né? Mas eu achei isso aqui mais apropriado. Isso aí, cara. Mas eu falo mais do palestrante, do presidente da casa, sabe? Na vaidade de ser a referência. E a gente já leu muitas coisas a respeito. Eu achei isso aqui mais assim, mais focado ao assunto que é a vaidade do personalismo, da gente e dentro de nós querer sempre estar em evidência, ser a referência. Isso aí é uma coisa que está inerente, que já está dentro de nós, a gente... E é uma viciação que vem, um atavismo até, né? Que vem de muito tempo. E a gente vai só, cada vez mais, massificando mais essa mensagem. A gente vai fortalecendo esse lado mais tenebroso, mais turvo, menor, né? Então, o tema de fundo é egoísmo, mas eu não acho que é egoísmo, é vaidade, né? Mas aqui está escrito egoísmo. Então, as dores da alma, ditado pelo Hamed, Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. A mensagem de fundo é egoísmo. E ele começa assim: a vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção, ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios, ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Francisco IV, Duque de La Chefoscal, escritor francês do século XVII, dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou.
A afirmativa é válida porque se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que os inclua no rol dos generosos e dos grandes altruístas. Você fez lembrar aí aquela página do Evangelho onde a mãe leva a filha, né? O filho, né? E Vai lá e depois você tem que fazer a sua caridade, não a minha. Não tirar onda com a minha. E a gente tem que trabalhar isso para ver, para despir mesmo, para se ver nu. Por que eu quero estar em evidência? Por quê? Qual é o meu interesse de estar aqui? Isso tudo está preso no materialismo. Porque o conceito cristão de ser o menor para ser o maior, de dar para receber, ainda não está consolidado, não está nem aceito, quanto mais consolidado. Então a gente tem que entender isso tudo. Eu ainda não sou um cristão. Eu ainda não entendi e não comprei para mim esse peixe. Então a gente tem que trabalhar essas informações para que a gente possa entender que não aceitamos e saber por que não aceitamos. Vamos continuar aqui. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo. Como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar restritamente vinculado a ela. Então é o que eu acabei de dizer aqui, que a gente tem que entender esse processo e por que eu tenho esse interesse. Se eu vou para a casa espírita, se eu trabalho isso ou aquilo, por que ter esse interesse? Mas a gente tem que trabalhar o conceito das virtudes e das dores, para a gente também não entrar pelo lado engessado de querer ser um idiota, querer ser o bonzinho na terra de lobos. Aí não vai ser o bonzinho, vai ser o franguinho, né? Todo mundo vai querer devorar. Então a gente tem que entender que nem a leitura de ontem, falando sobre essa amabilidade. E ele coloca ali a amabilidade de sair rindo para todo mundo, ou dando todo o dinheiro que tem para todo mundo, ou isso, aquilo. É dar o que temos, segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas projeções. É que nem eu, hoje, conversando com a minha mulher, ela falou, olha, você não vai dar o dinheiro para as crianças comprar a roupa de Natal dela, não? Falei, ô Silvia, não sei, eu ainda nem recebi meu 13º, isso aí a gente faz quando recebe o 13º. Ah, mas você não poderia antecipar e tal? Eu falei, ô Silvia, olha só, hoje nós estamos numa situação totalmente diferente do ano passado, do ano retrasado e do outro ano. E não é só no lado econômico, no lado também, sabe, organizacional, na forma social, na forma política, na forma econômica, tudo está diferente. A saúde hoje, a gente não sabe como é que vai estar daqui a uns 15 dias. Compliance. Aí a gente tem que entender. Aí eu estou vendo que eu, oficialmente, estou desempregado. Eu tenho trabalho, tenho umas remunerações de boca e que pode terminar a qualquer momento. E outras já terminaram. E eu estou aqui preocupado. Agora eu tenho 2 irmãs, 2 filhas, que estão trabalhando, estão ganhando relativamente. Por que cada uma não adota uma irmã? Ou um irmão? E aí, aquilo que eu tenho guardado,
É porque eu não sei o que eu tenho daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, quer dizer, eu tenho que me precaver de situações, porque eu tenho uma família grande. Porque eu... Trabalho de formiga, né? Você tá igual o time do Flamengo, despesa alta, muita coisa de boca. Aí, isso tudo coloca para você trabalhar as virtudes. Porque se você entrar para um lado, vai ser que nem no livro O que aconteceu na casa espírita, o marido daquela senhora, a mãe era evangélica e ele corria mais para o lado dos evangélicos e ele era contra a mulher que era espírita, e aí ele pega a rescisão dele e doa tudo para a igreja. E na hora que está necessitada, a igreja vai... Você me lembrou até o caso dessa menina agora que estava na internet, Vanessa Urach. Ela foi prostituta modelo, ela deu tudo para o Universal. Aí o que acontece? O bispo foi e botou ela para trabalhar na Record. Tinha um programa lá, apresentava aquelas peculiaridades dela. Aí o cara viu que lá o substituto Douglas estava lá, esse cara não tem viu que era necessário, bum! Meteu a regra nela. Mas ela deu muito patrimônio, deu apartamento, deu carro, deu tudo. Aí a mulher tem só uma reservinha lá. Agora ela está entrando na justiça para tentar pegar de volta o patrimônio que ela deu, volta para ela viver. Então, assim, quer dizer, olha nesse contexto todo, a agressão que foi causada a ela e ela causou a outros. Isso tudo gera karmas. Isso tudo dá uma complicação demais de vidas. Então, quer dizer, a gente tem que entender esse processo todo, que nem no livro Ave Luz, lá põe a mensagem que Judas Iscariote chegou numa época que ele ficou bonzinho. Então, começou a fazer caridade, todo mundo se espantando. Pô, Judas é todo pé atrás. Ele era o financeiro do grupo. Aí começa a ficar, aí ele vai, começa a ser bonzinho. E aí, nessa visão que você passa para o próximo já consolida. Ele é o cara. E aí o próximo vai trazer trabalho para você, porque você já está dizendo, nesse canal eu sou especial, nesse canal eu estou consolidado. E aí o que vai vir? Muito trabalho nesse canal. Quando veio em cima de um problema, que ele já tinha uma ojeriza, uma rejeição, um pavor, quando veio ele correu, ele abandonou tudo. E aí se traumatizou. E aí entrou naquela paranoia do reverso, né? Do contrário. Então a gente tem que ter cuidado para isso, para não entrar nesse lado contrário e ir andando, sabe, um passo de cada vez, porque senão a gente entra nessa perturbação, né? A riqueza amoedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo intencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida, através do somatório dos gestos, das conversas, das atitudes ou dos comportamentos do dia a dia. Então ele coloca aqui às vezes a gente vai formatando ou sedimentando no psiquismo daqueles que estão no nosso contato do dia a dia, principalmente os nossos familiares, conceitos de avareza, sabe, conceitos de vaidade, egoísmo, em cima do nosso proceder, do nosso colocar no dia a dia. Então a gente tem que ter esse cuidado, como a gente está alimentando aqueles que estão no nosso raio de ação, né? A presunção leva os indivíduos a se casar, não por amor, mas a se unir a alguém que lhe proporcione um melhor status social, uma roda de amigos de projeção e um nome importante. Enfim, as reuniões matrimoniais acontecem quase sempre por interesse pessoal, sem se levar em conta os reais sentimentos da alma. A supervalorização social e econômica de determinada profissão
ou emprego influencia as escolhas de conformidade com a realidade externa, em detrimento das inclinações e vocações internas. Há profissões tradicionalmente ambicionadas, como medicina, engenharia e outras tantas de mais recente valorização nos dias atuais, que os pais almejam para os filhos, tentando assim solucionar sua própria frustração e evidenciar sua própria pessoa com o brilho profissional de seus familiares, condicionando-os a viver uma existência estereotipada. Justificam-se com a representação de uma dedicação e proteção ao ambiente doméstico, quando na realidade o que cultivam é o prazer da notoriedade. Quando o eminente educador Allan Kardec indagou aos semeadores da Boa Nova que a maneira de extirpar inteiramente o coração humano do egoísmo, fundado no sentimento de interesse pessoal, ele recebeu a seguinte orientação: o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. É muito interessante essa resposta, que ele coloca que não adianta a gente querer agora ser anjo, porque o caminho ainda tem muito a trilhar daqui para frente, e que a gente tem que ter esse conceito que a matéria nos arrasta para o contrário, o oposto do que a gente, espírito, hoje visualiza e aspira. Então, isso aí vem também a corroborar coisas que eu leio de livros místicos, que a nossa célula, o nosso corpo, nos sabota, nos leva para trás, esquece o corpo, esquece tudo que é matéria. Aí tu fica assim, pô, o cara tá pegando pesado. Aí vem aqui o livro dos Espíritos falar a mesma coisa. Carlos, explica melhor essa parte aqui que fala aí, a sua origem, esse trechinho aí, nesse último trecho que você leu aí. O egoísmo. O egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência que o homem, ainda muito próximo à sua origem... Isso, o homem muito próximo à sua origem. Então, ele coloca o seguinte: Deus criou o mundo, criou tudo que tem no mundo. E nisso, tudo que tem no mundo vai num processo evolutivo. Legal, Do átomo ao arcanjo. Então, quer dizer, o que está do átomo até o arcanjo? Só que tudo tem esse lado pensante individual, em cima da sua cultura, do seu interesse. Qual é o interesse do átomo? Ou seja, existe respeito ao que cada elemento pensa para si. Não, mas aí está. Você é um universo. Você não é só você, espírito. Você também, a matéria que está aí, que é outro, futuramente. Você começou do átomo até esse átomo se espiritualizar, né? Na condição. Não há condição. Humana. Você já é um átomo adiantado e expansivo. Agora, tem muito você que não é você dentro de você, matéria. Então, isso tudo vai te arrastando para trás. E você quer ir para frente. A gente tem que estar antenado nisso para vibrar positivamente no eu matéria, que tem muita gente aqui dependendo de mim, eu espírito. Eu não tenho que ficar contra eles e violentar. Por isso que o conceito grego de mente sã, corpo são, a gente tem que entender o que é amor para ter mente sã e corpo sã. Porque senão a gente vai contra um ou contra outro. A vaidade te arrasta
para o narcisismo, e essa projeção cristã te leva para uma renúncia ou até um desapego que vai assustar os encarnados, que eu ouço muito isso. Tu está muito magro, cuidado, tu pode morrer, tu pode isso. Olha, eu estou bem. Minha taxa de glicose está muito melhor do que era antes. Aí vem o que está brincando, zombando lá, fala, você está mal. Você tem uma taxa de gordura estacionada na tua cintura muito grande. Eu acho que você está pior do que eu. Com certeza. Eu estou com 92 aqui. O cara tem uma escrivaninha na cintura e vem reclamar de mim. Não, mas o teu, tu é filé em comparação ao cara que estava brincando comigo. E o mal que isso faz, a maneira como você se sente mal, entendeu? Eu estou muito preocupado comigo, entendeu? Fisicamente, com o meu físico, com o meu eu físico. Isso aí é básico, isso aí é fácil. Basta você aceitar e seguir. Então, essas origens, aí continua, de sua origem não pode libertar-se, e para cujo, quer dizer, a diversão, para cuja diversão tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, isso tudo é contrário à sua elevação espiritual. Isso tudo fomenta mais o trabalho, o apego ao material, à matéria. Ô, Júlio, eu tinha que escutar o que nós escutamos do Mujica. Ah, é? Do Pepe Mujica, É. o ex-presidente do Uruguai. É. Cara, o cara teve uma fala fantástica. Em poucas palavras, o cara resumiu essa situação. Se tivesse, eu tinha trago para cá, para a gente ouvir. Maneiro. Então, a gente tem que entender essas coisas todas para não entrar numa perturbação e trabalhando de forma paulatina, né? Esses conceitos que a gente está aprendendo agora. Que nem quando alguém vai falar do meu estado agora, da minha forma de alimentar e tal, a pessoa vem colocar e fala, pô, cara, eu ainda não sou isso aí não, eu quero ser. Eu ainda estou comendo muita coisa, muita besteira. Agora, se eu comendo muita coisa, muita besteira, tu já está assustado, imagine quando eu chegar ao estágio, ao ponto que eu quero chegar. E eu não sei nem se eu vou chegar nessa encarnação. Mas isso tudo vem com esses assuntos me dá uma luz de que não entra pelo lado pessimista, perturbador dos outros, não. Porque eu estou em equilíbrio. Eu estou me alimentando de uma forma diferenciada, nem tanto, mas estou. Mas do outro lado, eu acordo todo dia às 5 da manhã para fazer uma série de exercícios que minha esposa não tem vontade nem capacidade de fazer. Capacidade por causa do estado dela, né? Físico, ela vai ter que começar de uma forma bem mais suave para chegar ao estágio. Então, quer dizer, isso tudo vem do aceite. E eu estou sabendo que o meu exercício físico é para manter meu corpo. E meu trabalho de reeducação alimentar é para eu trabalhar o desapego, porque eu entendo que eu estou muito mais próximo do túmulo do que do berço. Então, um fato que eu sei que é real é a morte do corpo físico. E eu tenho que trabalhar isso de uma forma equilibrada para não gerar uma perturbação nessa transição, né? Na realidade é um conjunto de medidas que você tem que tomar, não só essa, não. Não só essa. Para você poder ficar bem melhor nisso daí. E isso tudo começou por uma doença. Essa semana, quinta-feira, eu estava lendo uma reportagem, passando bastante na internet, eu li a reportagem desse... Ele foi muito falado agora parou um pouco, está voltando, Fábio Assunção, falando sobre o problema dele, né? Não da droga. Sabe o que foi que ferrou a vida dele, que ele falou? Foi o álcool. Ele, para poder fugir da droga, ele falou que foi para uma cadeia pior até que o álcool. E ele falou o seguinte, o álcool é a pior cadeia, é pior do que a droga, porque o álcool você vira agressivo. Ele, para poder fugir de um problema, ele foi buscar a solução em outro problema, pior ainda. Aí está seguindo esse negócio aí, o candomblé é uma outra região, uma região de matriz africana, que é quando ele é que está conseguindo controlar, não é nada de umbanda, candomblé, os demônios interiores dele. Ele está conseguindo explicar, chegar
a esse controle através disso. Ele deu esse depoimento dele falando sobre o álcool. Aí, cara, eu comecei a olhar para trás a minha família, principalmente lá fora. Meus tios lá fora, eu comecei a olhar. Pessoal que até ali, aqui, um monte de gente, Borô, que quase seguiu esse caminho também do álcool. Como é que os caras ficam numa cadeia ali dentro do álcool? A gente não precisa entrar nesse lado apavorado, porque tudo tem o seu momento de ser, o seu estágio de despertar, a sua consciência. Cada um está no seu estágio de consciência, de necessidade. A mensagem que ele recebeu, ele vai receber coisa igual, só que transformada de outra forma, em outras crendices. E o problema está nele. Enquanto ele não se torna que esses demônios... Não, tentar buscar a cura. Tentar buscar... Que nem você está fazendo, você está buscando a solução do seu problema. Do meu problema. Você está buscando a solução do seu problema. Eu entendo que o meu problema sou eu mesmo. E isso aí, Valdemir, voltando lá para o início, o Valdemir falou sobre o negócio do ônibus cheio, do lugar fechado. Vai fazer 34 anos agora em janeiro, quase foi afogado. Entre 2 ou 3 vezes, mas essa quase que eu não morri mesmo. Eu vi a morte. Eu vi a morte ali naquele afogado. Também em Piratinga ainda. Saca, né? Aquele lugar bravo, um carnaval. Vai fazer 34 anos agora. Um cara que me salvou, Gabriel, eu me lembro o nome dele até hoje. Se chama Gabriel, o cara devia dar uns quase 200 quilos. Entrou nadando e foi me tirou da água. Eu estava me entregando já. Eu fiquei um tempão sem entrar no mar. Toda vez que você tiver esse problema, que nem você falou de entrar, você vai aos poucos do lugar fechado, explorando, que aí você consegue debelar isso. Foi igual quando eu tive um acidente de carro. Eu dormi, tinha bebido, aí fiquei 2, 3 anos sem beber. Aos poucos, eu fiquei 3 anos sem beber, aos poucos fui... Geralmente quando você tem esse medo, essa coisa que você tem medo, pode-se dizer assim, os medos que você tem que ir aos poucos e indo de encontro a eles. Mas quando a gente causa algum trauma interior muito forte, você tem um trauma muito forte, então você tem que ir aos poucos ir buscando ele. A gente tem que entender a diferença entre dano psicológico e trauma psicológico, porque vai acontecer. Agora o outro é aprenguismo. São situações que a gente cria ali e se abraça naquilo por conformidade, por conveniência, para tirar a responsabilidade da reforma e entrar para um lado meio... Reforma. Da reforma. Eu quase morri também afogado e não foi em Piratininga, morri aqui em... Depois da Barra de Guaratiba. Reformado. Grumari. E aí, aquilo ali não me deu um pavor do medo, me deu um pavor da arrebentação. Tem que estar mais antenado aonde que é a arrebentação, como é que está essa arrebentação, porque depois que tu passa, para tu voltar é difícil. Não, o meu, cara, foi de manhã todo mundo dormindo, cara. Não, sim, mas eu não quero dizer, quando ele pegou, me levou. Eu não quero dizer que só morre afogado quem sabe nadar. Quem não Só sabe, morre dificilmente entra. Mas o que é? A imprudência. A imprudência, não é saber nadar ou não saber nadar. É a imprudência. E a gente vai entrando para um lado meio super-homem, meio isso, e não calcula os riscos, as situações. Então a gente tem que entender isso tudo, não só para entrar no mar, mas na vida toda. As situações, quais são os riscos, quais são as probabilidades, quais são as tendências. Pô, eu acho muito legal no Excel, que mostra as planilhas, e ali vem conceitos de tendências. Quando você estuda aquilo, começa a projetar, sabe? Quanto tu vende por dia, quanto tu vende por mês, quanto tu vende por ano, e ali já faz a tua tendência para o outro ano, para o outro mês, para outra semana. Tu vai fazer isso tudo de uma forma matemática ali. E quando tu vai ver, aquilo é real. Fica, caraca, mano. A vida é uma fórmula matemática. Vai te reduzindo você a número. Caraca, mano, como é que pode aquilo certinho? E uma forma comportamental está justificada ali. Aí tu vai ver lá, o IBGE tem aí uma empresa que vê o movimento dentro dos supermercados. Eles ganham muito dinheiro em cima disso, que as empresas antes
contratam eles para saber como é que eles estão no mercado. Mas sabe por que eles contratam eles? Está tudo amarrado. Quando alguém vai investir na Bolsa, quer saber se aquela empresa está na Nielsen. Porque a Nielsen influencia a Bolsa. Aí quer dizer, está tudo amarrado. Quer dizer, tu vai pegar informações da Nielsen e tu também vai ser valorizado porque está na Nielsen. Aí quer dizer, tudo não viu o velho da van? Quando teve o IPO dele para botar ação, ele correu, porque ele viu que a menina do Magalu estava muito mais forte do que ele. Ia arrebentar ele as ações. Ele vai deixar de comprar a ação dele. Ele falou, opa, não. Aí foi e tirou da bolsa. Não abriu o capital. Pegou dinheiro público e tudo para fazer isso. Não, deixa eu terminar que a hora ali está passando, até leitura pronta aqui. Essa parte aqui eu terminei do egoísmo, que é: o egoísmo assenta na importância da personalidade. Foi aí que eu parei. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então o Espiritismo te põe no cume da montanha. Você vê as coisas assim, tão pequenas, tão não próxima de você, tão assim fria, tão distante, que você já não precisa chamar atenção. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego, que somente sabe ver a si próprio. Ora, essa importância ao sentimento de personalidade, da qual os espíritos de escola se reportam, nada mais é do que a vaidade. Além da educação familiar, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo um mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Novelas e filmes exibem os padrões a serem atingidos. As criaturas imaturas que receberam uma educação voltada para esses valores superficiais tentam se comparar e competir com os modelos da televisão ou com as estrelas e astros do cinema, gastando tempo e energia, porque se esquecem de que são incomparáveis. As almas não são clichês uma das outras. Todos temos características individuais e próprias. Os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Não há razão para nos compararmos com os demais, pois cada indivíduo tem sua razão de ser no universo. Se a natureza nos criou para sermos mangueiras, não devemos querer produzir como as laranjeiras. Lembremos-nos, contudo, de que, tal como a semente, que contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore, também nós possuímos, em essência, todos os componentes de que necessitamos para ser criativos, originais e bem-sucedidos. Paulo de Tarso, assim, se reportava aos moradores da Galácia, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Repete para o seu bem. Cadê? Deixa eu ver aqui. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, temos uma proposta, temos um objetivo, e o que basta ali é a gente entender isso e compreender a nossa pequenez nessa conexão, mas uma pequenez importante para essa conexão estar interligada. Eu sou um componente a interligar nessa conexão. Então, eu sou importante nessa conexão, mas eu não sou o primordial da conexão. Eu não dito moda, eu não sou referência, porque eu só sei que nada sei. À medida que os homens tomarem consciência do seu próprio mundo interior, reconhecer-se filhos do poder do universo,
e instruírem-se sobre as infinitas possibilidades da vida eterna. Deixarão a doentia preocupação com as aparências, a frustração crônica que possuem por imitar os outros e a atitude de camaleão que cultivam com uma autoimagem para agradar o mundo ao seu redor. Então ele faz essa alusão, né, ao camaleão, porque conforme a claridade ele vai mudando a sua cor, e a gente, conforme o foco dos holofotes, a gente vai criando, ou conforme a patente que está na nossa frente, a gente vai sendo ou mais agressivo ou mais amável com aquela pessoa, segundo o grau, a hierarquia na qual ele está estacionado. Um faxineiro eu trabalho de uma forma, o presidente eu trabalho de outra forma. Então, é tudo em cima de um interesse, em cima de uma projeção do que eu estou vendo à minha frente, e não o respeito. Isso nos leva a drama igual esse que está vivendo a pandemia. Aquilo ali não foi, né? Uma situação que eles vieram passar. Não, eu não sei se Foi ela uma tá montagem, né, cara? Foi uma montagem, né? Não sei. A origem está em quê? Isso aí, a origem do ali provavelmente está em quê? Né? Ali envolve dinheiro, ali envolve fama, ali envolve, sabe? O egoísmo em si, que ele está falando ali, né? Sem contar o mestre dela, que agora deve estar lá conversando com ele, lá dando explicação lá, o cara da Rádio Melodia, lá que morreu de Covid, lá, aquele que foi a rola mestre dela. Não, aquele ali foi a cruz, para ela saber carregar e crescer. Ela não soube carregar. Ela soube, ela entrou numa conveniência material. E aí, dentro daquela região de Niterói, São Gonçalo, a igreja dela bomba lá, cara. É fiel pra caramba. Igreja tua é igual um negócio de rede social, de coisa. É quantos fiéis que você tem, ou seguidor de Instagram e Twitter. Quantos seguidores você tem que compensa. Então a igreja deles também vai falar. Lá em São Gonçalo, eles bombam lá, a igreja deles. Bombava lá. Mas sim, mas o que importa não é o terror que aconteceu, ou isso que aconteceu. O que importa é aprender com aquilo ali. Eles começaram uma igrejinha. Eu vou te dizer, qualquer um que começa com uma casinha de oração, uma igrejinha, começa na boa vontade. E aí a coisa vai crescendo. E aí muitas pessoas vão se associando. As responsabilidades vão crescendo. Posso te falar uma coisa? Eu acho que um dia já foi até assim. Não, então, mas dia já foi. Não. É o que eu estou te Hoje dizendo. Começa assim. O início começa assim. Agora, o desenrolar é em cima do meu interesse. Entendeu? O desenrolar é em cima do meu interesse. E ela se deixou contaminar pelo lado materialista. Depois do crescimento. Né? Agora, tudo que está acontecendo de ruim na nossa visão para ela é ruim? Mas vê só, será que essa articulação de adotar um monte de filhos, fazer isso tudo, será que isso aí já não foi uma coisa já pensada? E aí, mas se foi pensado ou não, foi alicerçado numa boa vontade durante o período. Entendeu? Pode ter até iniciado no bem, depois, eu ganho dali, eu ganho de lá. Eu não estava sem a cruz nem o machado, mas... O problema todo é esse. Entender o que foi Francisco Cândido Xavier quando trabalhou esses poderes e doou até o carro que ganhou. Aí é que está o aprendizado da informação. Até o chuchu que ele colheu, ele dividiu. Aí é que está. Aí foi chegando cada vez mais chuchu. Aí é que está o aprendizado da informação. Já deixou a quadra, né? Aprendi que Deus nos fez irmãos para o amor igual, quando eu vi meu chuchuzinho, dar chuchu no outro quintal. Gente, vamos lá então. Eu encontrei aqui da Yasmin Madeira, meditação para vencer os medos. Essa é para mim, vocês vão me ajudar agora aí, tá? Vamos então calar os nossos espíritos, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos receber, com certeza, da espiritualidade, coisas muito boas, né? Vontade de trabalhar, deixar de lado o egoísmo
E as coisas materiais vêm por acréscimo, né?